Olá, respondedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chamada de Emergência. E antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. E também já aproveita e nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre podcast Chamada de Emergência. Vem conosco que tem muita informação. Inclusive, o dia de hoje é uma entrevista solicitada pelos nossos seguidores. Todo mundo estava com bastante dúvida o que é uma explosão de pó. Por isso, trouxemos um especialista no assunto. Ele, Robson Krolikowski, um nome difícil, mas com muito conhecimento. Ele é especialista em sistemas de prevenção e proteção contra explosões com poeiras. Ele é gerente desenvolvedor de negócios da empresa IEP Technologies. Olá, Robson, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Tudo bem e você? Antes de mais nada, queria te agradecer muito a tua vinda até aqui, a tua participação. A gente falou para você que tinha muita gente com dúvida nesse assunto, né? Você, se na hora, falou, não, eu vou falar para o pessoal o que é esse tema, então te agradeço antecipadamente muito pela tua vinda aqui, tá, Robson? Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. E esse é um assunto bastante interessante e que, como tu mesmo mencionou, tem muita gente agora querendo entender um pouco melhor como é que funciona, quais são os riscos, pó explode mesmo, não explode? Eu acho que agora essa pergunta se autorresponde aí com os eventos que aconteceram aí na última semana, né? E sim, o pó, bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui podendo compartilhar com vocês esse tema. E a poeira combustível, ela tem um grande risco, sim, de explosão em indústrias que processam, que em seus processos trabalham, geram ou manipulam poeiras combustíveis. E que tipo de poeira corre o risco de explodir? Como eu costumo mencionar, se o produto que é produzido gera poeira e essa poeira não é de pedra ou sal, a probabilidade dela explodir é de quase 100% de risco, né? Isso que interessante, né, Robson? Então, é um mercado e vocês têm atuado aí justamente nessa linha, né? Posso começar com uma pergunta bem inicial, Robson? Claro. Posso perguntar para você quem é o Robson? Como é que é a tua formação, Robson? Como você chegou aonde você está agora? Para que nosso pessoal, nossos seguidores saibam quem é o Robson. Certo. Bom, o Robson, ele, profissionalmente falando, eu sou formado na área de automação industrial e trabalho aí no segmento industrial há quase 25 anos. Tenho diversas passagens aí em diversos segmentos da área industrial, né? Com vários trabalhos no exterior, inclusive. E faz alguns anos que eu vim para essa área de segurança de processo, dentro da empresa IEP Technologies. Então, a IEP Technologies é uma empresa que trabalha há quase 70 anos protegendo indústrias de processo contra explosões com poeiras combustíveis, poeiras e vapores combustíveis, né? E é uma multinacional que hoje tem estrutura global, e aqui no Brasil nós temos um escritório, a nossa estrutura fica em São Paulo, na cidade de Cajamar, onde nós temos aqui tanto a equipe de vendas, com engenheiros de vendas na região sul, na região sudeste, atendendo o Brasil inteiro, quanto nós temos aqui estoque de peças local, equipe de serviços, equipe de engenharia, temos todo um background para atender a América Latina através do nosso hub no Brasil. Então a IEP Technologies é uma empresa americana, é isso? É uma multinacional e onde é que é o... Isso, a IEP surgiu nos Estados Unidos, em Massachusetts, perto de Boston, mas ela foi adquirida há uns anos atrás por uma outra empresa, um grupo austríaco. Então, hoje nós temos estrutura, o headquarter da divisão da Hörbiger de segurança, que é a IEP, o headquarter é nos Estados Unidos, perto de Boston, em Marlborough.
mas nós temos sedes em vários lugares do mundo. Brasil, Alemanha, Inglaterra, Suíça, França, Áustria, China, enfim. Nós temos hoje uma pegada global aí, que qualquer lugar do mundo que se compre nossas soluções e se mande para outro lugar, a gente vai ter um atendimento local adequado, tá? Legal. E para o pessoal saber assim, qual que é o tamanho hoje da IEP Technologies? Quantos funcionários tem? Como é que foi? Assim? O grupo Herbiger, que é o detentor da IEP, hoje tem na média de 6 mil funcionários globalmente, e a nossa divisão deve estar na casa dos 500 funcionários diretos, tá? Na divisão de safety. Pô, que legal, uma grande empresa, né, Robson? Então vocês estão em Cajamar, São Paulo, e Exato. daqui que atendem a América Latina. Exatamente. Inclusive, convido a quem tiver interesse de conhecer um pouco melhor a nos visitar. Nós temos um laboratório bem interessante em Cajamar, com equipamentos, tudo, onde a gente pode fazer demonstração, pode fazer treinamentos, pode fazer palestras sobre conceitos e como que se protege. É uma estrutura bem interessante, assim, que a gente deixa aberta ao público-alvo para visitação e discussões pertinentes. Que legal. Já sou voluntário, vou lá visitar vocês, tá bom? Primeiro convidado aí. Então, Robson, nesse mercado, deu para ver que já é uma empresa bastante consolidada a nível mundial, né? Sim. Bastante experiência. E aí vem a pergunta, então vocês são especialistas em explosão com poeiras, é isso Exato. Que vocês fazem em produtos, serviços, qual que é o core de vocês? Exato. Hoje, nosso core business, nós temos fábricas ao redor do mundo, tá, que produzem os nossos equipamentos que são utilizados nos nossos projetos. Mas a gente sempre costuma trabalhar baseado em soluções para cada processo e para cada necessidade. Os produtos são a base que sustentam as nossas soluções, mas o nosso foco é entender o processo produtivo do cliente, entender os riscos que envolvem esse processo e, baseado em normativas e em experiência nossa, a gente pega e faz um projeto de proteção para cada ponto do processo. E nesse projeto, obviamente, a gente entrega para o cliente um projeto detalhado, executivo, para que ele faça a instalação dos nossos equipamentos e depois a gente chega, faz o comissionamento, lauda e depois acompanha o ciclo de vida do projeto, né, de proteção, fazendo inspeções, manutenções anuais, periódicas, para que mantenha o sistema sempre operante na melhor condição. E esses clientes hoje, falando no mercado de explosão de pó, quem são esses clientes? Quem que compra esse tipo de tecnologia, né? Certo. No mercado hoje, os principais segmentos que têm proteção contra a explosão são segmentos que trabalham com madeira, muitas fábricas de placas de MDF, de MDP, placas de madeira, né? Segmento alimentício, segmento de grão, segmento químico. Na verdade, como eu comentei antes, todos os segmentos que produzem poeira nos seus processos, exceto sal e pedra, têm uma tendência a ter um risco muito grande. E mundialmente, todos os segmentos têm uma certa preocupação. No Brasil é algo ainda um pouco novo, um pouco deficiente, né, esse tipo de proteção. A nossa maior base instalada no Brasil é no mercado de madeira e agora também no mercado alimentício está tendo um movimento bem forte, mas é mais ou menos isso. Então vamos lá, a pergunta que não quer calar. Matéria orgânica, né, como você está comentando aí, soja, trigo, toda a parte de madeira, são poeiras combustíveis. Podem explodir? Podem pegar fogo, é isso? Exatamente. Gostei da tua pergunta. Pode explodir, pode pegar fogo. Existe uma confusão até teórica a respeito disso. Fogo. Quando a gente fala de fogo, existem o que a gente chama do triângulo do fogo. Se puder, pode botar para nós, por favor, ali o PowerPoint, depois tu corta isso, né? Não, pode falar. Pode passando, por favor. Mais um pouquinho.
Aí. Então, assim, ó, muita gente confunde fogo com explosão. Existe o triângulo do fogo que mostra claramente quais são os 3 elementos necessários para que a gente tenha um incêndio, um fogo. Que eles são basicamente o combustível, o comburente e a fonte de ignição. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma mesa, a mesa ela é de madeira, ela é um combustível. Existe o oxigênio, que é o comburente. E eu pegar e botar fogo na mesa, eu tenho a fonte de ignição, a mesa vai pegar fogo. Mas a gente tem um tempo de reação. A gente pode, brincadeiras à parte, até ir lá pegar uma água, um café, enquanto isso pega o extintor no meio do caminho, vem aqui, apaga 1, 2 minutos depois e se controlou o fogo. Com a explosão, a coisa é um pouco diferente. Com a explosão, a gente, principalmente com poeiras, a gente chama o pentágono da explosão ao invés do triângulo do fogo. Então, se puder, por favor, agora passar para o próximo slide, que tem uma representação gráfica. Aí. Quando a gente fala de explosão, é o pentágono, que ele tem basicamente os 3 elementos do triângulo do fogo, que é combustível, que no caso é a poeira, combustível, o comburente, que é oxigênio acima de 13%, que é o nosso ar tem isso, tem essa condição. A fonte de ignição, que pode ser vários tipos de fonte de ignição, desde a eletricidade estática, fontes de atrito mecânico, trabalho a quente, enfim, qualquer fonte de calor ou ignição. Um ambiente enclausurado, que no caso de um equipamento de processo, como um silo, um armazém, um túnel, um filtro de um sistema de despoeiramento, elevadores de caneca, um misturador, enfim, qualquer equipamento enclausurado, ele vai ter o outro elemento, e a dispersão do pó. Onde nós tivermos o equipamento enclausurado, combustível, a dispersão do pó, oxigênio e uma fonte de ignição, a gente tem os 5 elementos para que gere uma explosão. Então, assim, e o que acontece? Qual a grande diferença do fogo e da explosão na prática? Eu costumo dizer que é o tempo do evento, o tempo da combustão. Quando a gente fala de uma explosão, ela é algo que ou você está preparado já com um sistema de proteção que existe no equipamento, na tua planta, e esse equipamento atua e mitiga os danos, ou não tem muito o que fazer, porque quando a explosão ocorre, o tempo de reação que nós temos para utilizar um sistema de proteção tem que ser menor a 1/10 de segundo. A piscada de um olho é 0,3 de segundo. Então, tu imagina que o tempo que a gente tem para detectar uma explosão, tomar a devida medida de proteção e acabar com essa explosão ou direcionar ela de uma forma segura é de 1/3 do tempo de uma piscada de olho. Então, o ser humano nunca vai ter tempo hábil para reagir a uma explosão quando ela acontece. Então, o tempo é a grande diferença, acredito eu, né, nessa questão do fogo para a explosão. Então, Robson, é um tema bastante interessante e já vem a pergunta à nossa cabeça. Como é que está hoje o Brasil nessa situação? Como é que estão as empresas? Tem legislação na área? Tá tendo fiscalização? Como é que está, de uma forma geral, esse tema na indústria brasileira? Bom, Eduardo, isso é um tema bastante controverso, mas no Brasil nós temos diversas normatizações, normas, documentos padrão, de como que deve se proteger as plantas industriais em relação a explosões com poeiras combustíveis. Várias dessas normas, inclusive, são traduções, adequações das normas americanas e europeias, né, que a ABNT fez um trabalho e está fazendo continuamente. Então, sim, existem normativas, existe documentação suficiente para que a gente possa dar as tratativas adequadas. Adicional a isso, existem vários documentos do Corpo de Bombeiros de cada estado, no que fala especificamente em relação à armazenagem de grãos na área agrícola.
o estado do Paraná tem a NPT 27, São Paulo tem a Instrução Técnica 27 também, existe no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, Goiás, vários estados têm suas instruções técnicas específicas do Corpo de Bombeiros que tratam esse tema, além das NBRs da ABNT. Adicional a isso, muitas empresas também se baseiam em normativas internacionais. As NFPAs americanas, que são no Brasil as mais utilizadas também, existem as normativas europeias. Então, assim, norma, regra e documentação não falta. O que falta, na verdade, são instrumentos legais que exijam a utilização desse tipo de proteção nos processos e nas indústrias. E como não existe uma legislação que cobre enfaticamente isso, abrem brechas que acabam as empresas não investindo adequadamente nesse tipo de segurança de processo. Então, assim, se analisar o que é gasto no Brasil em segurança laboral, como, por exemplo, capacetes, botinas, óculos, são centenas de vezes mais recursos investidos nisso do que em segurança de processo. Sendo que segurança de processo tem uma probabilidade menor de acontecer um evento, como o que aconteceu na cooperativa em Palotina, a probabilidade é bem menor do que um acidente laboral tratado pela engenharia de segurança do trabalho, geralmente. Só que quando acontece, os efeitos são muito maiores, tanto em perdas de vidas, quanto até em perda de patrimônio, perdas econômicas, perdas socioeconômicas, socioambientais. Então, é uma tragédia quando acontece esse tipo de coisa. E não é tratado no Brasil com a devida atenção, né? Perfeito. Então temos muito trabalho ainda pela frente, né? Como sempre gosto de falar isso aqui no podcast, é uma área de mercado também para as pessoas que às vezes não estão atuando ou querem uma área diferente para atuar, pode até começar a atuar nessa área, que é uma área ainda a ser explorada e muito nova, né? Então, assim, explica para a gente, passo a passo, como que ocorre a tal de explosão de poeira, explosão com poeira, não sei como é o termo exato que você gostaria de chamar, se é explosão de pó, explosão de poeira, ou me dá no mesmo? Na verdade, costuma-se dizer explosões com poeiras combustíveis, né? Então, o que acontece? Vamos usar o caso de uma planta agrícola, que é o que está aí todo mundo discutindo ultimamente. Imagina assim, vocês têm a indústria recebe grãos de um caminhão que chega lá e despeja os grãos na moega, que eles chamam. Então, os grãos caem num equipamento, na moega. Nesse momento, já existe uma geração imensa de poeira, porque o atrito entre os grãos vai gerando desgaste, que vai gerando uma poeira. O pó combustível, a poeira gerada que tenha uma granulometria menor do que 500 microns e que tenha uma umidade menor do que 50%, isso existem várias discussões a respeito de quão explosivo é de acordo com a umidade, mas abaixo de 50% e uma granulometria menor do que 500 microns, tu já tem uma poeira combustível. Então, imagina num processo, o caminhão vai lá e descarrega na moega, já levanta aquela poeira toda. Ali já existem medidas de mitigação que devem ser feitas, como, por exemplo, um sistema de despoeiramento. Vai coletar todo aquele pó em suspensão e vai levar para um sistema chamado, para um filtro externo. Coleta o pó, leva lá para um filtro lá fora. Já reduziu o risco porque está tirando a atmosfera, reduzindo a atmosfera explosiva naquele ponto. Daí, pega dali, cai num transportador, do transportador vai para um elevador de canecas, do elevador de canecas vai para um silo, vai para um armazém e assim vai andando durante o processo. Falando só de um processo de armazenagem, máquinas de limpeza, dependendo do tipo de processo industrial, vai ter mais ou menos equipamentos envolvidos. Todos esses equipamentos enclausurados, como sistema de despoeiramento, os elevadores, os silos, transportadores enclausurados, todos eles têm basicamente 4 elementos do pentágono da explosão já presentes. Porque ele já tem o enclausuramento, ele tem o oxigênio, ele tem
pó combustível e a dispersão. O que falta para dar uma explosão de fato? A fonte de ignição. Então, existem várias... Em qualquer momento do processo produtivo, que tiver uma fonte de ignição se juntando aos outros 4 elementos, a gente já está com todas as condições para gerar uma explosão. Acontece pouco, inclusive, sorte ou, enfim, acontece pouco em relação ao que poderia acontecer, tá? Porque imagina que essas indústrias todas de grãos, indústrias de alimento, indústria de madeira, todas essas indústrias têm equipamentos enclausurados com dispersão de pó e oxigênio o tempo todo. E o grande detalhe é que tem que ter um fogo, uma fonte de ignição inicial, né? E então ela sempre, a explosão de pó, ela é secundária, é isso? Exatamente. Não, o que acontece? Dentro de um equipamento enclausurado, quando tem os 5 elementos, gerou uma fonte de ignição, ele pode acontecer a explosão. Digamos que aconteceu a explosão num elevador de canecas. O elevador de canecas ele está interligado, e tem o grão que entra no pé do elevador de canecas, ele, através das suas canecas, lá levanta os grãos, o pó, todo o material que for, e lá em cima na cabeça do elevador ele cai através de um chute para um silo, por exemplo. Se essa explosão acontecer no elevador de canecas, e ele não tiver a proteção adequada no equipamento, e o isolamento na entrada e na saída, e no sistema de despoeiramento, que geralmente ainda tem no elevador de canecas, a explosão vai acontecer, ela vai romper o equipamento, isso chama-se uma explosão primária, e ela vai migrar através das interconexões do processo para os outros equipamentos. Quando acontece uma explosão, a primeira coisa que acontece é o quê? É uma onda de pressão que vem dessa deflagração. Vai acontecer essa onda de pressão. Essa onda de pressão ela vai migrar pelos dutos interconectados e vai levantar a poeira que está assentada nos outros equipamentos. E vai gerar uma atmosfera explosiva nos outros equipamentos. Quando chegar a bola de fogo, na sequência, vai ser a fonte de ignição que vai gerando as explosões secundárias. Então, assim, a gente vê vários vídeos, inclusive alguns dos que foram mostrados aí nessa explosão que aconteceu na Cooperativa do Paraná, que a gente vê a explosão em sequência acontecendo. Começou numa ponta e na sequência foi dando várias outras explosões. Só que muitas vezes é até difícil de detectar quem não conhece, porque, como eu comentei antes, uma explosão acontece numa fração de segundos. Então, uma sequência de 3, 4 explosões vão acontecer em meio segundo. Então, quem não está acostumado a ver, enfim, é até difícil de diferenciar essas explosões. Parece que foi uma explosão só. Não, mas não, foi uma sequência de explosões. E essas explosões secundárias são as que são mais devastadoras. Porque pega um armazém, explodiu um elevador. Daí esse elevador explodiu um silo. O silo está interconectado com outra coisa. Vai dando uma sequência e cada vez... Vai chegar um ponto que um armazém inteiro vira um ambiente enclausurado e o tamanho do vaso que vai explodir nas explosões secundárias é um prédio inteiro. E uma explosão, o tamanho da bola de fogo que pode acontecer, ela pode ser até 10 vezes o volume do vaso. Então, tu imagina, uma bola de fogo de uma explosão que é um armazém inteiro, 10 vezes o volume do armazém, que tamanho é essa encrenca? E o que pega, né, no entorno? Você falou algumas coisas bastante interessantes aí, eu acho que o que vem... É que assim, às vezes, o que acontece? A pessoa até leiga, né, pensa assim, mas açúcar pega fogo? Trigo pega fogo? Não é possível, né? Então, qual que é a força de uma explosão de poeira combustível? De açúcar comparado com, por exemplo, o que todo mundo conhece, eu já ouviu, gasolina ou GLP, vamos falar assim, né, de um gás liquefeito. É comparativo isso? É a mesma força? É mais forte? É comparativo, sim, é muito comparável e muitas vezes até maior, tá? Quando a gente entra na teoria da explosão, cada produto tem os seus parâmetros de explosividade que são analisados. Então, assim, qual o caminho correto de saber como proteger uma planta industrial, um processo? Geralmente é feita uma análise de risco, um Dust Hazard Analysis, um DHA, onde
alguma pessoa especializada vai dizer, esses pontos do processo são áreas classificadas, correm risco e têm que ser protegidos. Pega-se uma amostra da poeira combustível, faz-se uma análise em laboratório, que inclusive a IEP Technologies tem um nos Estados Unidos, que a gente faz esse tipo de análise, que vai se determinar daquela amostra de poeira qual as características da explosão que ela pode gerar. Como, por exemplo, um dos índices é o KST, que é quão rápido essa explosão cresce em relação ao tempo. Então, o KST vai te dizer, essa explosão ela vai chegar na pressão máxima de explosão desse produto com tal relação matemática que a gente usa para cálculos de proteção. Então, quão rápido cresce essa explosão? Esse é um dos parâmetros, o KST. O segundo parâmetro, que é muito importante, é a pressão máxima, o Pmax, que é um parâmetro de produto também. Então, assim, o pó de madeira, o Pmax, a pressão máxima que se atinge numa explosão é de 9 bar, com o pó de madeira, com essa granulação, nessas características. E o KST é de 180. Então, ela vai crescer muito rápido a explosão. Ela é a classificação também se fazem ST1, ST2, ST3, vai até ST4 aí. Geralmente, os pós que se encontram, né? Quanto maior o ST, quanto maior o KST, mais rápida a explosão e mais difícil de controlar ela, de mitigar os danos. E a pressão máxima é 9 bar. Então, assim, pega um equipamento, um moinho, por exemplo. Um moinho, ele aguenta, ele mecanicamente é muito forte, construtivamente, e ele aguenta até 10 bar de pressão. A explosão, ela vai acontecer ali e vai chegar até 9 bar. O moinho não vai acontecer nada com ele. O moinho vai ter um confinamento mecânico e ele não vai explodir. Só que a explosão vai crescer ali dentro e migrar para os vasos interconectados. E quando chegar nos outros vasos, vão dar explosões secundárias muito maiores, né? Então, assim, uma explosão, como eu comentei antes, ela pode chegar a 10 vezes o volume do vaso. Ela abrange uma área muito grande, ela é realmente muito danosa, sabe? E comparando com explosões com gases, não perde nada para isso, no poder de destruição, né? Ô, Rob, você podia citar para a gente, pode falar em mundo, explosões grandes que tiveram com poeiras combustíveis? Assim, o caso mais emblemático de todos aí é a explosão da Imperial Sugar que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Até então, nos Estados Unidos também existia todas as normativas da NFPA e mais algumas outras normas aí que eles utilizavam para como proteger as indústrias. Só que não tinha uma força de lei que cobrasse que isso fosse de fato executado em todas as indústrias. Em 2008 aconteceu na Imperial Sugar uma explosão onde eles pegaram e enclausuraram um transportador e não fizeram o despoeiramento adequado. Gerou uma atmosfera explosiva nesse transportador enclausurado e o aquecimento de um rolamento foi a fonte de ignição e gerou uma explosão primária nesse transportador. Desse transportador foram gerando várias outras explosões secundárias, se eu não me engano foram 6, onde, se eu não me engano, foram 20 óbitos que aconteceram. Alguns lugares dizem 19, 20, 21, mas na média de 20 óbitos nesse evento. Destruiu toda a empresa que não voltou a operar. E esse foi o divisor de águas nos Estados Unidos. Depois disso, a OSHA e outros órgãos de fiscalização começaram a bater muito forte e hoje eles têm sim uma força de lei para cobrar que as normas da NFPA sejam seguidas e que as plantas tenham a proteção adequada, tá? Então, 20 óbitos aproximadamente, como você falou, uma explosão com açúcar, né? Isso é surpreender muita gente, né? Que acha que açúcar só mata por diabetes, né? Depende, a situação causa explosões fortíssimas, né? E parece que esse caso da Imperial Sugar tem o vídeo na CSB, é isso? Exatamente.
Podem pesquisar no YouTube, enfim, a CSB tem um vídeo de reconstituição do caso que mostra em detalhes como aconteceu. Então já fica a dica aí para o pessoal, a gente coloca depois o link na descrição para acessar o site da CSB, Chemical Safety Board.gov, lá dos Estados Unidos, que fazem um trabalho magnífico, como já citei aqui várias vezes aqui no podcast, de análise por que as coisas aconteceram. E aí, no final de todo o relatório da CSB, eles fazem até às vezes um vídeo, mas colocam um final report, né, dizendo. E uma coisa que eu acho fantástico, Robson, lessons learned, quer dizer, o que nós aprendemos com esse acidente, né, para que ele nunca mais ocorra. Que na verdade nosso objetivo aqui é esse, tanto o podcast como nossa vida profissional, né, Robson? A gente quer que se aprenda e pelo menos o que já aconteceu não aconteça mais, né? Porque trágicos acidentes, explosões, incêndios que a gente frequentemente, como é da área de segurança, nos depara com isso e depois de alguns meses ou anos, outro igual. Pô, mas o pessoal não aprendeu com a situação, né? Então, fica a dica para o pessoal já. Imperial Sugar, então, né, Robson? Exato. Você lembra de alguma coisa aí, mundo? Tem, assim, só para ter uma noção, existem algumas empresas, algumas instituições que fazem o controle dos eventos aí mundo afora, né? Existem, assim, dezenas de explosões com vítimas todo ano que são reportadas e que se tem as informações, né? O mais emblemático é Imperial Sugar. No Brasil já aconteceu outros diversos. No Brasil, enfim, aconteceu em indústrias madeireiras, em indústrias de açúcar, aqui no Paraná mesmo. Há algum tempo atrás foi num cliente, eu gostaria de ver a proteção para prevenir explosões, coisa e tal. Daí eu disse, mas já aconteceu alguma vez? Não, ali naquele filtro ali, um rapaz de 23 anos estava ali fazendo manutenção, explodiu e ele morreu. Eu disse, mas e o que vamos fazer para proteger? A gente tem um sistema aqui, mas, sabe, um sistema que não funcionava. Então, assim, a preocupação das empresas, ela é muito baixa, sabe? Enfim, fica até ruim a gente ficar citando, principalmente no Brasil, quais foram os casos que aconteceram, porque muitas vezes as próprias empresas não divulgam, é algo um pouco velado, né? Enquanto deveria ser a mentalidade americana é justamente o contrário, né? Divulgar Exatamente. Para prevenir, né? Que nosso objetivo final é sempre esse, a prevenção, que todas as pessoas que vão trabalhar, que voltem, né? Esse é o nosso objetivo de vida, né? Exatamente. Um dos pilares, inclusive, da IEP Technologies, né, é que todo funcionário tenha o direito de voltar para o seu lar depois de um dia de trabalho com as mesmas condições de saúde a qual ele saiu e chegou para trabalhar, né? Então, a gente foca muito nisso e nos entristece muito a gente ver casos que acontecem, que a gente sabe que poderiam ser prevenidos e é complexo. Perfeito. Você quer passar aquele vídeo que você trouxe agora ou quer passar mais de boa? Qual que é a tua ideia? Bom, eu acho que a gente poderia passar um vídeo ali mostrando um pouco a diferença da velocidade da velocidade de uma explosão e do fogo. Esse vídeo aqui, por favor. Mostra ali o rapaz jogando um pó de madeira em cima das toras de madeira que estão pegando fogo. Esse vídeo mostra muito bem a diferença da dinâmica de uma explosão para um incêndio, né? Só um detalhe técnico, isso aí não é uma explosão, tá, Eduardo? Isso aí chama-se flash fire. E em vez de... esse aí chama-se o quadrilátero do flash fire, que ele fica entre o triângulo da explosão e entre o triângulo do fogo e o pentágono da explosão. E ele não tem o enclausuramento, então ele chama-se flash fire. Falta o confinamento ou o enclausuramento. E agora a gente podia passar aquele outro vídeo que mostra uma bancada de testes, passo a passo, uma explosão, como acontece num equipamento e como ela se propaga para outros equipamentos também. Então tá aqui hoje, é legal citar aqui no estúdio, também tá além da nossa mesa editora aí,
Também tá o André da Isso. IEP, né? Que te acompanha aqui no Paraná, isso? O André está dando suporte para a gente aqui no estúdio. O André ele é o nosso engenheiro de vendas que cuida da região sul e centro-oeste. Ele fica alocado aqui em Curitiba. É um profissional aí com muita experiência também na área. Já veio da área de serviço de campo, então ele tem uma experiência muito vasta, tanto teórica quanto prática aí nesse mercado, né? Legal, solta os filmes para nós aí, então, edição. Esse vídeo aí é muito interessante também, que mostra uma explosão sendo simulada em um equipamento, gerando uma explosão primária, e a mesma migra através da interconexão para o segundo vaso e gera uma explosão secundária no segundo vaso, a qual é liberada através de ali é uma folha de papel, mas simula uma janela de alívio de explosão, que seria uma proteção passiva, como a gente chama, para a explosão. Então, aí em câmera lenta, ele primeiro mostra a dispersão de pó. Isso aí, que pó que pode ser isso daí, Robson? Tem cara ali de ser farinha mesmo, né? Trigo. Eles geralmente usam amido de milho, tá? Porque é um pó muito fino e que tem uma alta explosividade. Então, dá para ver muito bem ali que ele pega e depois da explosão primária, a onda de pressão do primeiro vaso levanta a poeira do segundo vaso com a onda de pressão e depois, quando chega a chama em si, que gera a explosão secundária. Ai, que legal. Olha, primeiro a dispersão, fonte de ignição, explode. O pessoal pode ver que é uma explosão bastante forte, né? Como você falou, não perde nada para os gases inflamáveis. Exatamente. É uma explosão muito forte. Não é para pensar, porque açúcar é farinha, amido é fraquinho. Não tem nada a ver. Né? E o interessante, sim, é que a gente faz um trabalho de divulgação muito grande e constante de conscientização, né? Às vezes a gente escuta cada coisa, né, André? Na última feira que a gente estava expondo, a gente descobriu, por exemplo, que pó de madeira não explode, que as pessoas dizem, não, o meu é pó de madeira não explode, que soja orgânica não explode. Então a gente tem vários testemunhos aí de pessoas que acham que conhecem seu processo, né? O que tu diz, André, disso? Inclusive, a gente escutou que milho não explode. Milho não explode. Então, assim, cada um tem seus devidos embasamentos, suas teorias, mas... Tudo errado. Resumindo, tudo errado. Não vou dizer que é errado, mas, assim, a gente vai muito a cliente, assim, que a gente escuta, aqui nunca aconteceu. Então, não tem investimento previsto porque nunca aconteceu. Ou, a gente vai investir em produção, em aumento de produção, que é o foco, e não tem CAPEX, investimento para proteção de processo, né? Segurança de processo. Só que daí, quando tu vê um caso acontecendo, como esse que aconteceu há poucos dias, qual o prejuízo que essa empresa teve? Tu tem noção, Eduardo, de que prejuízo foi? Mas eu acredito que é nas centenas de milhões, né? Se nós temos que sempre nessas explosões, né, Robson, vê se você concorda comigo, nós temos que mapear. Estou falando economicamente agora, nem em vida, porque isso não compete a gente, é um trauma muito grande, né? Inclusive, ficamos muito enlutados com tudo que aconteceu. Eu sempre digo que isso é a última consequência de um trabalho que faltou algo e que simplesmente não deve ser aceitado de forma nenhuma. Como você falou, os pilares da IEP Technologies é bem dessa linha, né? Alguém que saiu para trabalhar e não voltar, para nós da área de segurança de processo, segurança industrial, é um fracasso e a gente fica muito enlutado por o que acontece ainda no Brasil. Mas vamos falar economicamente para as pessoas terem uma noção, né? Muita gente pergunta, mas qual que é o prejuízo? Primeiro nós temos que ver de imediato a quantidade de matéria-prima que tinha lá. Se é soja, se é trigo, se é milho. Aí nós estamos falando em muitas toneladas. Multiplique pelo valor da tonelada. Né? 50 toneladas, 100 toneladas, quanto que tinha. Depois a parte de equipamentos em si. Silos, fábrica, moinho, moega. Soma mais isso daí. Né? E eu não estou nem falando do lucros cessantes, né? Que ainda quanto que a empresa vai deixar. E depois ainda mais as vidas. Né? Então, Robson, estamos falando em centenas de milhões de reais. 150, 200 milhões é a perda estimada de um cenário como esse daí.
Então, assim, são grandes, nem na conta, normalmente o pessoal tem isso aí que você falou, né? Não tem CAPEX, né? Mas nem na conta econômica fecha essa coisa. É mais barato investir na prevenção do que economicamente falando, sem falar na perdas de vidas, né? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uma fração percentual do prejuízo deles, de uma empresa dessas, já pagaria sistemas de proteção que salvariam um monte de vidas, que poupariam os ativos, todo o ambiente socioeconômico envolvido, né? Porque isso afeta a comunidade inteira, né? Não é só a empresa. E quantos casos a gente já teve aí e continua acontecendo? Espero que dessa vez as coisas, o pessoal dê uma atenção um pouco maior e seja um divisor de águas no nosso cenário nacional, né? Se fosse tua sugestão, se fosse ser implementado, o que você acha que deveria ser? Porque assim, a gente precisa talvez de uma NR. As NRs têm muita força, né? Ter esse poder legal, porque às vezes o padrão, a BNT, NBR, as NBRs não têm exatamente, pode até ter se tiver uma lei puxando para a questão legal, né? Mas nem sempre elas têm esse poder forte de cobrança, de punição, de fiscalização, né? Na tua ideia, poderia ser esse assunto a ser abordado em qual NR ou ser feita uma NR nova? O que você acha que deveria ser implementado? Olha, as NRs vêm do Ministério do Trabalho e tem uma abrangência bem interessante. Só que nenhuma delas hoje fala explicitamente sobre proteção contra explosões com poeiras, né? Sendo que essas explosões geram vítimas, como a gente acabou de ver. Eu acho assim, poderia daqui a pouco entrar isso dentro de uma NR20, numa NR12, entrar algum item novo ali e acabar englobando junto com os outros temas de proteção a pessoas, né? Ou de atmosferas explosivas, entrar isso que tivesse uma força de lei e que as empresas tivessem assim uma obrigação legal de proteger. Porque, de novo, o investimento tem que existir, mas o quanto isso vai poupar de vidas, de prejuízos e tudo mais, né? Falta, sim, essa ponte legal, esse gatilho legal que obrigue aí a ter esse tipo de proteção, né? Perfeito, muito bem colocado. A NR20, que já fala dos líquidos e gases, né? Todos aí combustíveis inflamáveis. Podia ter um adicional, né? E poeiras, porque se você já faz lá a área classificada, que você falou aí do DHA, né? Até quero te perguntar depois, explicar um pouquinho melhor sobre o DHA. Mas se já é feito todo um estudo de área classificada, como já é feito para os líquidos e gases, né? Nada talvez mais coerente do que, como você falou, talvez na NR20 se adicionado o quesito poeiras combustíveis, né? Eu acho que seria bem legal isso daí, Robson. E, pô, que bom que a gente pudesse ter essa interferência e dissesse, pô, vamos lá, vamos colocar, porque aí com esse poder de lei ia se ganhar muito, né, no país, né, com a fiscalização, toda a parte de auditores do trabalho, tendo uma norma bem direta, né, sobre esse assunto. Como você falou, aqui no Paraná a gente tem então a NPT 27, né, que dá direcionamentos, né, mas não chega a ser essa questão de fiscalização e coisas muito finas, assim, requintadas, né? Não chega a ser detalhado no ponto de ver se o processo está seguro ou não lá nos detalhes, né? Ou qual que é a tua opinião sobre isso? Na verdade, assim, as NPTs, elas mencionam as LBRs, elas mencionam as normas da NFPA. Então, assim, novamente, embasamento existe. O que não existe é, de fato, uma cobrança e algo que legalmente obrigue as empresas a fazer esse tipo de proteção. Inclusive, uma NPT, uma Instrução Técnica de Bombeiros, ela deveria ser seguida para que tivesse os devidos alvarás de funcionamento e tudo mais. O porquê que não acontece? Bom, talvez até a falta de conhecimento, né, de quem cobra, de quem assina, mas no final das contas, tá ali, né? O que precisa, eu acho, sim, é uma cobrança um pouco mais forte, uma legislação ia ajudar muito, né? Uma norma com força de lei, mas também uma cobrança de quem fiscaliza, né? De repente vincular isso aí à VCB, né? Na hora de Exatamente. liberar o funcionamento do prédio, né? O André falando aqui que seria legal vincular isso com a VCB e tudo mais, né, André? É sim, uma boa sugestão, com certeza. E aí vai minha pergunta, eu gostaria de saber um pouquinho mais
e acho que muita gente não é familiarizado a esse tema, Robson. O que é o DHA e o que consiste, então, classificar uma área? O que seria isso? O DHA é um estudo que é feito baseado em, enfim, tem toda uma metodologia. Eu não sou especialista em fazê-lo, né? Mas a gente recebe aí diversos para fazer os projetos de proteção. Mas na execução do DHA, uma pessoa especializada vai na área, verifica onde que tem riscos de explosão, onde é que a área é classificada, e gera ali um relatório dizendo onde que necessita de fato proteger contra a explosão. E geralmente são consultores que fazem esse tipo, ou empresas de consultoria, né, especializados. E tem também, como nem tudo são só problemas, a gente vê algumas iniciativas muito bacanas de algumas empresas, principalmente as grandes empresas de commodities globais aí do agro que estão presentes no Brasil, que já tem uma equipe de PSM, Process Safety Management, local, e que já estão fazendo esse tipo de análise, de assessment nas indústrias, fazendo os DHAs muitas vezes eles mesmos, ou com empresas terceiras, e gerando todo um estudo para aonde que tem que proteger e fazendo um cronograma de proteção, aí, de adequação das indústrias. Então, assim, existe um movimento chegando no Brasil, nessa área de agro, inclusive, é algo um pouco tímido ainda, tem empresas que já estão mais evoluídas, né? Mas é algo que tem que ter um empurrão um pouco mais forte aí, para que a gente possa, de novo, salvar vidas, salvar patrimônio, salvar todo um ambiente de comunidade que envolve aí essas indústrias, né? Então vamos lá, Robson. Então, uma vez que você mapeou os pontos que tem poeiras combustíveis na quantidade certa, na granulometria certa, como você já nos explicou, aí ali vai ser esse termo que a gente usa de área classificada, que a gente vai controlar as fontes de ignição. E aí vai utilizar aqueles equipamentos, a prova de explosão, esse tipo de coisa. É isso, e ainda as medidas passivas que daí a gente vai falar sobre os próprios produtos da IEP, né? Exatamente, exatamente. Bom, uma vez a área sendo classificada, a própria instalação elétrica tem que usar componentes os quais são adequados para aquela classificação de área, que na maioria dos casos vão ajudar muito a evitar fontes de ignição, né? E quando a gente puxa para sistemas mais como é que eu posso dizer? Para sistemas que de fato vão evitar fontes de ignição e proteger contra a explosão, a gente costuma dividir entre prevenção e proteção, né? Prevenção vai fazer o quê? Vai evitar que uma faísca seja gerada por uma eletricidade estática, com sistemas de aterramento. Inclusive, nós temos uma linha de sistemas de aterramento monitorado que somente o aterramento estando conectado adequadamente, que libera um relézinho de contato seco lá, que libera a produção para o sistema de controle para que funcione, né? Tem sistemas que detectam e extinguem faíscas ao longo do processo. Há um sistema de despoeiramento. Se tiver uma faísca que vá pelo sistema de despoeiramento pelos dutos e chegue lá no filtro de mangas, onde tem uma atmosfera pronta, pode acontecer uma explosão. Existem sistemas que detectam a faísca e extinguem ela em altíssima velocidade, sem parar o processo, e evitam que diminui o risco que aconteça essa explosão. Várias normas pedem também, coisas que a gente não tem no portfólio, mas que é muito usado, sensores de temperatura de rolamento, que evitaria o que aconteceu na Imperial Sugar. Sistemas de desalinhamento de esteiras, a esteira desalinhou, começou a dar fricção, esquentou, gerou uma fonte de ignição. Existem sensores que evitam que quando acontece desalinhamento avisam o sistema de controle. Sensores de gás, sensores que detectam um smoldering que está acontecendo lá no meio de um silo, uma autocombustão e toma as medidas apropriadas. Então, na área de prevenção, existe um monte de medidas projetos que podem ser executados, equipamentos instalados, que mitigam os riscos, diminuem os riscos para que aconteça um evento de uma explosão e, na consequência, geralmente, depois de uma explosão, vem um incêndio ainda, né? Porque
o incêndio residual da explosão. Muitos casos a gente vê na mídia, aconteceu um incêndio na empresa tal. Daí você vai analisar, aconteceu uma explosão em uma fração de segundo e, na sequência, um incêndio de várias horas que teve que ser controlado. Daí vai para os laudos como um incêndio, mas o que originou foi uma explosão. Isso é muito comum também, tá? E daí, partindo da prevenção, eu costumo fazer um comparativo assim com um veículo. O veículo tem prevenção e proteção. Existe o freio ABS que reduz o risco de acontecer um acidente. Mas, quando o acidente é inevitável, existe a proteção, que é o cinto de segurança, o airbag. Né? Fazendo um paralelo na indústria é a mesma coisa. Existe a prevenção através desses sistemas que eu mencionei, e existe a proteção. Aconteceu o acidente, aconteceu a explosão, o que eu faço? Daí geralmente se divide em sistemas de proteção passivo e ativo. O que é o passivo? Onde a própria onda de pressão que acontece na explosão ativa mecanicamente o dispositivo, o equipamento, e ele toma a devida ação para proteger o equipamento e não danificar o equipamento. E não gerar explosões secundárias, por exemplo, com uma válvula de... existe a válvula de retenção, a válvula flap que nós temos ali. Depois eu vou pedir para ele passar ali para nós uns slides, eu mostro, né, o que exatamente que eu estou falando. Mas uma válvula que, quando dá uma onda de explosão, a válvula se fecha e não deixa a explosão migrar de um equipamento para outro. Então são sistemas passivos, que na área de agro, na área agrícola, é o que mais se utiliza, devido ao baixo custo de investimento, baixo custo para a manutenção. Depois disso, existem sistemas ativos, que detectam uma explosão e tomam a ação de acabar com a explosão. Então, já é um detector de explosão, que avisa um painel de controle e ativa um supressor, por exemplo, que inunda o vaso e acaba com a explosão e com o fogo residual. Né? Ali, por exemplo, um vídeo de uma válvula flap, que é um isolamento passivo sendo atuado. Existe um fluxo de pó que abre a válvula. Quando acontece a onda de pressão, ela fecha a válvula e segura para que a chama da explosão, a explosão em si, não migre de um equipamento para outro. Então, é um equipamento que pode ser utilizado para isolamento passivo. André, se tu puder ajudar ele ali no slide onde mostra o alívio de explosão através das janelas de alívio, por exemplo, por favor. É interessante. Então, dentro da proteção passiva, que é o mais utilizado até por questão de custo e manutenção, a gente tem o quê? Os isolamentos, e tem o que mais se usa aí no mercado, que é a janela de alívio de explosão. Então, através das normas e de todo um algoritmo de cálculos, dependendo do equipamento, a gente faz o cálculo e instala janelas de alívio de explosão. Esse é um filtro. A janela de alívio de explosão nada mais é do que um fusível mecânico, que quando atinge uma pressão da explosão de 0,1 bar, ela abre e deixa a explosão sair. Então, nesse caso ali do vídeo, é um filtro de mangas, num teste, mostrando o alívio de explosão. Só que isso não pode ser utilizado em todos os equipamentos. Nesse caso ali, ok, não tem nada na frente, não tem uma passagem de pessoas, está a uma certa altura do chão, não vai pegar essa explosão em mais nada. A poeira também ela tem que ser orgânica, né? Não pode ser um poluente para o meio ambiente. Não é um produto tóxico, então tem toda uma tratativa que se dá para discutir qual é a melhor proteção para cada equipamento. Nesse caso aí, ok, mas tu imagina assim, tem muitos casos que a gente vê, como eu estava comentando antes contigo em off, uma planta de extração de óleo. Tá? Uma planta de extração de óleo tem uma quantidade imensa de hexano, que é extremamente perigoso. Daí, lá depois que passou do processo todo, da extração, do óleo, do grão, o farelo sai com uma quantidade muito pequena de hexano, mas sai lá o farelo por um transportador. Esse transportador vai levar lá para um armazém. Daí esse transportador cai, o grão cai, o farelo cai no armazém, às vezes passa por um moinho, do moinho vai para um elevador, do elevador leva lá para
para um chute que vai largar dentro de um armazém. Daí tu entra lá dentro, esse elevador de caneca, o pé dele está dentro de um fosso. Esse pé dentro de um fosso, logo acima do pé, nas pernas do elevador, tem uma janela de alívio de explosão. Daí a pessoa olha e diz, meu equipamento está protegido. Tem a janela de alívio. Só que essa janela de alívio está dentro do fosso. Tanto por questões normativas quanto por questões práticas, eu não posso jogar uma bola de fogo, de explosão, dentro do ambiente enclausurado. Porque vai gerar uma explosão primária na hora e vai ser catastrófico. E daí a gente cansa de ver isso. A empresa que vendeu o elevador disse, meu equipamento está protegido. A que instalou e não cuidou. E está lá uma janela de alívio dentro do ambiente enclausurado, que se acontecer uma explosão, vai ser pior ter a janela do que não ter. Então, assim, além de proteger o equipamento, tem que ter um cuidado muito grande de como foi instalado e olhar de forma holística essa proteção. Robson, é importante dizer também que as empresas, quando a gente chega para fazer uma visita, né, e tem um elevador de caneca instalado lá, as empresas costumam passar a responsabilidade para o OEM, né? Exatamente. Falar, isso não veio do OEM, então por que eu vou colocar, né? Exatamente. Mas fazendo um paralelo até a NR12. Muitas vezes, o que acontece? A proteção é cara. O OEM, o fabricante do equipamento, diz, eu não vou botar uma proteção que custa, às vezes, quase o preço do meu equipamento. Vai encarecer muito. Daí ele entrega sem a proteção. Ou faz uma proteção básica, cuidando só aquele equipamento e não o processo todo. E muitas vezes não só não atende normas, como pior ainda a situação, né? Você falou bastante coisas interessantes, né? E eu acho que foi um dos pontos principais aí, é justamente essa questão de olhar o PSM, né? Não exatamente. Só, esse equipamento está protegido, aquele está protegido. Não, tem que olhar o todo, né? E aí você citou uma coisa interessante, que o grão ele pode estar, inclusive, com maiores complicações, como, por exemplo, na extração, que o grão ainda sai com um líquido combustível, né? Inflamável, né? O hexano ainda sai com um resíduozinho pequeno, mas existe. Então você pode, inclusive, ter situações mais complexas do que só ele puro, né? Exatamente. Já teve casos, como eu comentei antes, de a gente chegar, tá o elevador dentro de um fosso com uma janela de alívio ali, daí tinha um sistema de despoeiramento que tinha janela de alívio, ok, só que a janela de alívio estava a 2 metros, bem na frente, a 2 metros de distância do transportador que vinha lá da área onde estava o hexano. Então, tu imagina, dá uma explosão no filtro. O cara que vendeu o filtro disse, não, está protegido. Ok, mas a gente sabe que uma chama, na hora de uma explosão, através de uma janela de alívio, ela pode alcançar de 10 a 12 metros. E daí está a 2 metros na frente, tem um transportador enclausurado que vai ser atingido pela explosão, que a princípio foi aliviada adequadamente, e vai gerar uma explosão em sequência no transportador que vai voltar lá para a área do... Sabe? É bem interessante. Agora eu quero falar um pouquinho com você, nosso seguidor. Tá gostando da entrevista? Fantástica, né? Então esse é um exemplo do que a gente pode fazer por vocês. Esse foi um tema muito solicitado essa semana nas nossas mídias sociais aí e queriam saber mais o que é a tal da explosão de pó. Agora até com os termos mais corretos aí, uma explosão de poeiras combustíveis, né? Então, se você está gostando da nossa entrevista do dia de hoje e ainda quer saber muitas outras que virão pela frente, não esquece, se inscreva agora mesmo no nosso canal. E lá também vai ter o famoso sininho, que você vai lá e aciona as notificações para ficar sabendo das próximas entrevistas. A ideia é estar trazendo sempre aqui para vocês entrevistas interessantes, temas atuais e que, acima de tudo, tragam muito esclarecimento e informação para que as coisas melhorem, erros aí que nós temos aí que sejam melhorados, que coisas, acidentes que ocorrem não aconteçam mais. Esse é o nosso objetivo. No dia de hoje, como sempre, trago aqui um souvenir, uma camisa, um brinde, alguma coisa que eu já ganhei nesses tempos de estrada aí trabalhando na área de segurança industrial. Essa camisa que eu tô aqui hoje, eu ganhei quando eu fui fazer um trabalho, um curso nos Estados Unidos, na Flórida, e acabei visitando lá algumas escolas de bombeiro, e quem me deu essa camisa aqui foi o Serge De Winter, o instrutor lá da Broward Fire Academy, uma escola bastante legal lá no estado da Flórida, que vale a pena, quem tiver oportunidade, estiver passando pela Flórida, vai lá conhecer a Broward, que é uma escola
bastante completa, forma lá bombeiros para atuar nos Estados Unidos. E aproveitando a oportunidade, falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Obrigado, agradecemos a Hazmat Group, consultoria e treinamento, que atua aí na parte de treinamentos para produtos químicos, emergência, nível operação, emergência com amônia, cloro, GLP e muitos outros, e também toda a parte de consultoria, na parte de documentos, planos de gerenciamento de risco, planos de atendimento à emergência e muito mais. Se você precisa de algum desses estudos, por favor, entre em contato com o pessoal da hazmatgroup.com.br. E você que gostaria de estar aqui conosco, incentivando este podcast, quer ser patrocinador, quer estar junto aqui na nossa caminhada, levar informação de qualidade aos nossos seguidores, por favor, entre em contato com a gente e esteja mais que convidado para caminhar conosco nessa jornada de segurança e informação. Entre em contato agora mesmo. Então, Robson, vamos continuar nossa conversa, que está muito interessante. Agora eu queria falar um pouquinho. Falamos muito do que pode acontecer, da onde que veio. Eu quero saber agora o que a IEP consegue trazer para nós de solução específica. Eu quero saber o que eu posso botar na minha... Se eu tivesse uma empresa aí com silos, moinhos e tudo mais, o que eu posso fazer para que isso nunca mais ocorra na minha empresa, Robson? Certo, excelente. Excelente pergunta, e eu estava esperando o momento adequado até para trazer o tema. Bom, a IEP Technologies, ela é a empresa que tem assim, um dos portfólios mais completos do mercado em relação à prevenção e proteção contra explosões, né? Nós temos desde o nosso laboratório de análise de poeiras combustíveis nos Estados Unidos, que faz análise e faz o levantamento e teste e nos dá todos os parâmetros de explosividade das poeiras, desde o KST, Pmax, temperatura mínima de ignição, concentração mínima de poeira para que exploda, enfim, todos os parâmetros necessários para que possam ser utilizados no desenvolvimento de um projeto de proteção. Desde o teste de laboratório, nós vamos daí para a parte de prevenção. Nós temos dentro do grupo Herbiger uma empresa que é a Nilson Gale, que é uma empresa que foi adquirida no Reino Unido há alguns anos, que tem sistemas fantásticos de aterramento para processos, desde aterramentos fixos para processos fixos, quanto simples garras de aterramento e conexão, até sistemas que detectam, por exemplo, vai fazer uma descarga de algum líquido inflamável, de algum gás, de um caminhão-tanque. Nós temos um sistema que, quando ligado à garra no caminhão, ele detecta se é de fato um caminhão, se ninguém está ligando numa estrutura metálica qualquer, se está aterrado adequadamente, se o terra está em condições de qualidade, e só depois daí que ela libera o intertravamento para o controle de processo para fazer o descarregamento do caminhão. Então temos soluções bastante diferenciadas nessa parte de sistemas de aterramento. Temos uma outra linha de produtos em prevenção também, que é a detecção e extinção de faíscas, como eu comentei antes, durante um processo ali de despoeiramento, num chute onde vem de um transportador, cai para um silo, ele detecta a faísca e extingue a mesma antes de chegar num determinado vaso e poder gerar uma explosão, né? Depois a gente vai para a parte de proteção. Nós temos a parte de proteção passiva, que são equipamentos atuados mecanicamente pela primeira onda de pressão de uma explosão, que desde as janelas de alívio de explosão convencionais, até janelas de alívio com corta-chamas, que podem ser usadas em ambientes internos. Por exemplo, quando a gente fala de normativas, até NFPA, que são as mais utilizadas, vamos proteger um elevador de canecas, que eu acho que é um dos equipamentos que mais existe em quantidade aí nesse mercado de agro, pelo menos. Se é matéria-prima, grãos, a gente pode utilizar a NFPA 61 como diretriz para essa proteção.
ela manda botar janelas de alívio de explosão convencional quando é outdoor. Mas quando o equipamento é indoor, eu não posso jogar a explosão ali para dentro. Ela já manda usar a 68, NFPA 68, ou a 69 com sistemas ativos. A 68 já diz, para ambientes internos tem que utilizar um painel de alívio com corta-chamas ou uma válvula de alívio com corta-chamas, que é o quê? É algo que libera mecanicamente, ativa mecanicamente, libera a explosão para que não danifique o equipamento. Como é que funciona isso também? É uma coisa que eu esqueci, mas vamos aproveitar o gancho agora. O equipamento ele tem um parâmetro chamado P-head, que é a pressão reduzida a qual ele suporta sem colapsar. Em caso de explosão, existe a pressão máxima que o equipamento aguenta e o P-head está um pouco abaixo dela. É como se fosse a resistência máxima elástica e não plástica do equipamento. Então ele chega naquilo ali, não chega a danificar o equipamento, eu posso deixar a pressão subir até aquele ponto na explosão. Então ele chega no máximo até próximo ao P-head, libera a explosão, não danifica o equipamento e quando é um ambiente interno tem um corta-chamas que é um radiador, semelhante a um radiador de carro, que diminui a temperatura dos gases da chama e extingue com a chama. Só vai sair ar quente. Então, assim, eu posso utilizar isso indoor, num prédio, no equipamento dentro de um prédio. Tá? Aqui eu até tenho um exemplo. Essa aqui é uma válvula, é algo... isso aqui é uma válvula, é algo que a IEP herdou até da Herbger, quando foi adquirida, né, do grupo Herbger. É uma válvula de alívio de explosão não destrutiva. Então ela tem uma mola, um prato e o radiador. Ela pega, quando acontece uma explosão, ela tensiona a mola, libera a explosão através desse orifício, a explosão sai pelo radiador e só sai ar quente. Não sai a chama. Então isso pode ser utilizado em ambiente interno. Por exemplo, num elevador que o pé dele lá está dentro de um fosso. Eu posso botar isso aqui dentro do fosso. O único cuidado que tem que ter é que ele saia ar quente, tem que ter uma zona de segurança onde a gente bloqueia para as pessoas não ficarem no entorno, mas esse é outro tipo de equipamento que nós temos. Tanto válvula quanto janela de alívio convencional para a explosão. Essa aqui chama-se EVN, essa válvula, e existe a IV8, que é o painel de alívio convencional com corta-chamas em cima. Passando disso, nós temos também na área de proteção passiva o isolamento passivo, que é a válvula flap, que a gente mostrou no vídeo anterior, que ela atua e fecha. Se botar num duto de despoeiramento, por exemplo, ela abre o flap com o fluxo do processo, no caso de uma explosão ela fecha e proíbe a explosão de um equipamento para outro. Então, assim, na parte passiva, basicamente são esses equipamentos que são os mais usuais de mercado. Na parte ativa, quando a gente fala de proteção passiva, ele é o custo menor, tanto de aquisição quanto de manutenção, só que a proteção passiva, ela evita que o equipamento rompa, só que ela não acaba com a explosão, ela só libera a explosão de uma forma segura. Geralmente, depois de uma explosão, vem um incêndio. Então, ela acaba deixando para trás o incêndio que tem que ser combatido de alguma forma, seja automática ou manualmente, né? Existe também no nosso portfólio a proteção ativa. O que é a proteção ativa? Geralmente, ela é liderada pelos supressores, que a gente chama. São como se fossem extintores de incêndio automáticos, feitos especificamente para explosão, que a gente tem sensores que detectam a explosão, seja pelo aumento de pressão ou pela luz gerada pela explosão, pelo fogo. Ela detecta a explosão, ela avisa um painel de controle, o painel de controle ativa o supressor que inunda o teu vaso com um gás inerte mais um pó específico para acabar com a explosão. E isso é muito interessante, ele tem um custo maior de aquisição, tem uma manutenção programada que tem que ser feita,
só que ele não danifica o equipamento, ele não deixa fogo residual e tu consegue só trocar as garrafas de supressão e voltar a operar com uma rapidez muito grande. Tá? Outra coisa, o alívio passivo não pode ser feito em produtos tóxicos. Ele não pode ser feito em ambientes internos, não pode ser feito em produtos tóxicos, tem várias restrições. Já a supressão não tem esse tipo de restrição. Então, em muitos casos, a gente acaba indo diretamente para a supressão, porque é a melhor solução técnica para aquela aplicação. E hoje a nossa base instalada de supressão aqui no Brasil e na América Latina é uma base bastante grande, na casa de milhares de garrafas instaladas, e com sucesso total aí na proteção de plantas industriais. Tivemos casos aí de projetos instalados há uns 2 anos atrás, acho que foi um caso muito emblemático, que o cliente instalou, foram mais de 100 garrafas de supressão na planta dele, e deu 2 semanas, aconteceu uma ativação, eles nos chamaram e disseram, não, agradeço, que bom que a gente instalou, porque entrou uma peça metálica no moinho, gerou a faísca, explodiu o moinho e teria explodido a metade da fábrica se não tivesse tido a supressão e o isolamento adequado através do projeto que vocês instalaram. Então, é uma solução muito efetiva. E a gente trouxe para o mercado agora um equipamento muito bacana, que é o e-Suppressor, que é um supressor 100% eletromecânico, a ativação dele. Então, a maioria dos supressores ele tem uma ativação pirotécnica. Devido à velocidade de ativação, a gente tem que ter a detecção e a inundação do vaso em menos de 100 milissegundos. Então, é uma velocidade muito grande. E para que isso consiga ser feito, geralmente, tanto a nossa linha mais convencional de supressores quanto a maioria dos outros do mercado utilizam sistemas pirotécnicos, até com TNT, para que possa ativar com alta velocidade e inundar o vaso. E agora a gente trouxe para o mercado aí um sistema que é 100% eletromecânico e não tem a necessidade de troca dos ativadores pirotécnicos. Só a cada 10 anos faz uma revisão, então reduziu bastante o custo de OPEX, né, desse tipo de instalação de proteção ativa. Né? Pô, legal, Robson. É muita coisa. Ô, editor! Uma armadilha aqui para mim, pô. Ô, Robson. Então, assim, ó, deu para entender que a gente tem muita possível solução e deu para entender que no projeto depende aonde é o sistema que você quer proteger, você pode usar vários tipos de tecnologias, seja proteção passiva, seja ativa. Então, numa planta inteira é uma combinação de tudo isso, né? Partes que vai ser passiva, partes que vai ser ativa, você vai mesclando e vai, depende da área, você vai usando recursos específicos para aquela situação, né? Então, e deu para perceber na tua conversa, na tua resposta, que não é falta de tecnologia que acontece acidentes, né? Tem praticamente solução para tudo, né, Robson? Só falta realmente esse bom projeto, né? Um projeto adequado e daí um cronograma de investimento, né, Robson? Exatamente. Assim, normativas existem, documentações existem, portfólio de produto, conhecimento técnico de engenharia, tudo isso existe. A IEP, modéstia à parte, se não a melhor, uma das melhores do mercado, né? Com relação a portfólio de produtos, conhecimento técnico, expertise de 70 anos quase aí no mercado. O que realmente falta é o interesse e a devida priorização por parte das empresas, né? Isso é o que realmente falta hoje no mercado. Porque eu acho que ficou bem claro isso para todo mundo que está assistindo, né? Que isso que, claro, nós estamos falando da IEP, que é a qual você conhece, né? Talvez tenham ainda outras soluções aí de um mercado mundial, global, né? Mas dá para ver que a IEP tem bastante solução e o que você falou detalhadamente aí, só com esse portfólio, como dizer assim, se eu tivesse na minha empresa já faria isso e estaria se sentindo seguro, estando realmente seguro, né? Porque desde as válvulas, desde direcionamento de explosão, desde supressão, tudo isso daí já é bastante dominado pelo mercado de fornecedores, né? Então basta realmente a gente investir um pouco, pegar parte do nosso lucro, né, e investir nisso daí. Porque,
como a gente fez a conta aqui hoje, nem economicamente interessa uma explosão, né? Porque até se você não previne, a explosão vai sair mais caro, muito mais caro do que a prevenção de 10 anos. E agora, só para falar um pouquinho em números, aí o pessoal sempre é muito curioso em números aqui no nosso podcast. Nossa, que é caro, barato. Mas, Robson, o que você podia falar assim, uma empresa em números, quanto custa assim numa empresa, talvez pegar um exemplo de uma empresa mediana e deixar toda ela segura, assim, quanto custa, assim, só, não precisa ser exato, obviamente, mas assim, em termos de grandeza, vamos falar em grandeza, assim, quanto custa isso? Olha, tu me botou numa sinuca de bico, mas vamos lá. O André tá só rindo ali, porque ele que faz as propostas aqui da região, ele é ruim de estar dando um chute de valores. Mas assim, ó, janelas de alívio, que é o mais simples, daqui a pouco pega um filtro de mangas pequeno que vai uma janela de alívio. Cara, isso aí, em poucos R$1.000, tu já põe uma janela de alívio. Claro, um projeto complexo, onde tem janelas de alívio, tem sistemas com quarta-chama, tem válvula, tem sistema de prevenção, tem supressão, pode ir na casa dos milhões. Tudo depende. Depende do projeto, depende do conceito de proteção, mas pode ir de poucos mil a alguns milhões. Mas, de novo, alguns milhões perto de centenas de milhões e mais um monte de vidas, acaba não saindo caro, né? Tudo depende da comparação e da métrica. Não, é esse ponto que eu queria levantar, sabe, Robson? Primeiro que às vezes 5 milhões, 10 milhões é muito para mim, provavelmente para você também, né, Robson? Mas para uma indústria que fatura milhões, chegando na casa dos bilhões, né? Será que esses 5, 10 milhões é muito, né, Robson? Agora tivemos perdas de vida, quanto custa uma vida? A gente sabe que para nós, a nossa vida, né, um ser humano nunca deveria deixar a vida trabalhando, né? Mas a gente sabe que também existem números, indenizações aí. E hoje, as questões aí legais, jurídicas, giram em torno de 1 milhão a vida só na indenização direta, né? Gira em torno disso, né? Então, ou seja, é um valor muito alto o dano, né? Então, assim, se você comparar isso daí, nosso investimento parece ser muito baixo, essa aqui é a verdade. Esse ponto eu queria levantar. Parece que gastar 5, 10 milhões numa planta, nesse tipo de proteção, parece bastante justo e até eu acho que nessa curva de economia vale muito a pena prevenir, né? Eu acho que é essa comparação que nós temos que ter na cabeça aí. Tem projetos que são 40 mil reais apenas. E o pessoal não faz. Às vezes tem de 20 mil. Né? O André aqui tá, o André nos dando suporte que faz algumas vezes ele faz cotações aí que já deixaria uma planta muito mais segura na faixa aí de 30, 40 mil reais. Né? Esse caso que eu comentei aqui, de um filtro de mangas que explodiu no Paraná, que tirou a vida de um rapaz de 23 anos, eu me lembro que na época a cotação saiu 80 mil reais. Eles não compraram, fizeram alguns ajustes técnicos lá deles, que eu sei que não funcionou, porque tecnicamente a gente entende da coisa, e assim, acharam caro 80 mil numa empresa que fatura, sei lá, quantos milhões por ano, e já tinham perdido uma vida. Então, assim, para mim, eu especialmente, é complexo de falar a respeito disso, me entristece ver algumas coisas, entendo de tudo, da economia, entendo de investimentos, entendo que muitas empresas têm margens apertadas, né? Mas grandes empresas aí, como a gente vê, na casa de dezenas de bilhões de faturamento ano, eu acho que cabe, né, ter uma equipe que pensa nessa parte de PSM, de Process Safety Management, e tenha um plano de proteção e prevenção. Eu acho que cabe no orçamento ao 0,01% do seu faturamento para pensar nesse tipo de proteção. Perfeito, porque é isso que nós estamos indo atrás, né? Deixar tudo mais seguro, como nós falamos aqui no começo, nós queremos que toda pessoa que sai da casa para trabalhar, volte para trabalhar. E as empresas têm um lucro, então nós fizemos até a conta aqui matemática, né? Quanto custa um acidente, quanto custa para se preparar. A gente viu que mesmo economicamente vale a pena prevenir e proteger, como você falou, eu gostei da tua divisão ali, prevenção e proteção. Nunca tinha pensado dessa forma, comparar com o carro ali, realmente tem coisas que nos previne e tem coisa que serve para proteção. Então, acho que é legal separar essas formas de instrumentar a nossa segurança, né?
Então, Robson, eu gostaria de ver se tem alguma coisa mais a nos mostrar, algum vídeo, algum material. Você viu que você trouxe algumas coisas aqui, gostaria de mostrar mais alguma coisa pra gente? Não, assim, eu trouxe alguns catálogos aqui, até o André me ajudou com a logística aqui. Enfim, a gente tem todo o material de divulgação, de conscientização, tanto com teorias da explosão. Aqui mostra um pouco também o que a gente estava comentando, como que se faz como que se decide o tipo de proteção adequada para cada processo. Existe todo um fluxograma de informações que é analisado e a decisão não é tomada, eu quero vender o que é mais caro. Não, a gente usa exatamente a proteção necessária para cada processo, para cada tipo de indústria, né? Robson, importante falar que a gente tem isso tudo digital aí, a gente pode divulgar. Claro, depois não. Já vou deixar aqui, o André nos lembrou aqui, eu vou deixar os links aí, Rob, você me passa depois os links para eu botar aqui na descrição do vídeo. E aí quem quiser baixar os materiais, né? E também vou deixar, claro, os contatos do Robson aí, da equipe que ele designar aí para quem tiver mais interesse em saber mais, ou precisar de material para subsidiar, aí às vezes até defesas, né, nas suas empresas. A gente sabe que a parte do PSM às vezes tem que proteger internamente, fazer uma proteção, como se diz, uma defesa de investimentos, né? Todo mundo dentro da empresa querendo investimento, então, e é legal ter muita informação para subsidiar essas defesas de investimento, né? Então eu vou deixar todo o material da IEP Technologies aqui para o pessoal baixar e ter esse material aí. E de novo, né, Robson, acho que você abriu as portas da sua empresa para ir lá. Quem quiser ir lá ver em loco, né, Robson? Por favor, assim, a IEP Technologies, a gente trabalha muito forte na conscientização. Tá? A gente já fez diversos webinários, workshops em company. A gente está aí planejando fazer alguns workshops locais em algumas regiões do Brasil. Já fez em escolas, em faculdades também. Exatamente, instituições de ensino, seguradoras. A gente trabalha aí com todos players do mercado que possam ter interesse, trazendo essa divulgação e conscientização. Então, assim, em primeiro lugar, portas abertas da nossa empresa para conhecer nosso laboratório, nossa estrutura, conversar a respeito de tudo isso que a gente está falando, entender um pouco melhor como é que funciona os sistemas de proteção, prevenção, como mitigar esses riscos, né, e os danos. Assim como, entrem em contato, pessoal, a gente está aí à disposição para marcar daqui a pouco um workshop na empresa de vocês, marcar uma reunião, apresentar. A gente está muito acostumado aí a ficar uma hora e meia conversando, mostrando como é que funciona a coisa, teoria, prática. Não vou ficar aqui, eu acho que não é o intuito a gente ficar abrindo PowerPoint, discutindo, é mais um bate-papo mesmo, mas a gente está aí para ajudar os clientes e o mercado e as pessoas a entenderem tudo isso e a poderem defender aí a sua solicitação de verba para ter uma proteção adequada nas suas indústrias, né? Perfeito. Então, já de antemão, já te agradeço muito pela tua vinda aqui, o Robson, que veio lá de Porto Alegre. Apesar da empresa ser em São Paulo, ele mora em Porto Alegre, né, Robson? Então, veio até aqui Curitiba para nos presentear com essa apresentação, que já que os nossos seguidores pediram, tivemos que ir atrás no Brasil de alguém com competência para falar, né? A gente não traz ninguém aqui à toa, ninguém que vem falar superficialmente, que conhece mais ou menos o assunto. Trazemos aí o melhor que nós conhecemos. Por isso que fomos até o Robson, que tem já um grande know-how, está na frente de uma empresa aí com uma grande expertise, 70 anos no mercado, não é para qualquer um, né? E nem falando em termos globais, né? Então, Robson, obrigado a tua disponibilidade de ter vindo até aqui Curitiba e falar com a gente, trazer esse assunto tão em voga, né? Um assunto que tem muita gente, inclusive da área de segurança, que não conhece sobre esse assunto, né? Então, agradeço demais a tua vinda até aqui, disponibilidade, também a IEP Technologies ter liberado a tua presença e ter dando suporte, né, logístico para ter vindo até aqui. Então, foi uma grande satisfação. Queria deixar esse espaço para você aberto, finalizar, querendo agradecer a alguém ou alguma coisa e também deixar aí a tua mensagem final para os nossos seguidores que estão aí te ouvindo, querem, às vezes, atuar na área, querem saber mais sobre esse assunto, fica aí teus comentários finais aí. Bom, eu agradeço a oportunidade aqui, eu em nome da IEP, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com vocês.
e divulgar um pouco do nosso conhecimento, divulgar um pouco, fazer um pouco dessa conscientização que é tão necessária, né? Novamente, nos coloco à disposição de todos aí para eventos, divulgação, conscientização, palestra, workshop, enfim, com o maior prazer toda a nossa equipe se mobiliza para estar aí presente onde for necessário fazer esse trabalho em conjunto, né? Importante falar também, Robson, que a gente vai estar na feira em São Paulo em outubro, agora com o stand lá, a Victan, né, na feira no Expo São Paulo. Então, quem estiver em São Paulo, ou quem for em São Paulo para algum evento, aproveitar aí a primeira semana de outubro, a gente está com stand lá na feira. Exatamente, isso é muito interessante. Eu ia trazer, André, mas obrigado por me lembrar. A gente vai estar com um stand muito bacana na primeira edição da Victan Latinoamérica, que é uma feira especializada em processamento de grãos e ração animal, que vai acontecer em São Paulo na primeira semana de outubro. Então, convido a todos, quem tiver a possibilidade de ir lá, conhecer, conversar conosco, ver um pouco aí dos equipamentos, como eu costumo dizer, olhar com as mãos, né? Ver os equipamentos na vida real e entender um pouco mais sobre como isso funciona. E assim, é um mercado aí que eu vejo muito a ser explorado ainda pelo lado da proteção, muito a ser desenvolvido. Tem pouca gente aí no mercado nacional que realmente atua de forma séria e com conhecimento. É um mercado que acredito que mais cedo ou mais tarde vai ter, vai se mexer de forma proativa na parte de proteção. E, pessoal, assim, de novo, o custo de uma proteção e de uma prevenção é infinitamente menor do que os danos causados por um evento catastrófico. E eu, vocês, todo mundo, temos o direito de ir trabalhar e voltar com a mesma condição de saúde, tanto física quanto psicológica, a qual a gente chegou no trabalho. Isso, para mim, é o ponto fundamental. Tá? Legal, Robson. Obrigado demais. Obrigado, André, também pela vinda aqui. E agora, você, nosso seguidor, queremos agradecer demais pela tua participação, pela tua paciência e busca de conhecimento e estar aqui conosco. Aproveitamos também esse episódio de hoje para salientar o nosso luto com um acidente que aconteceu aqui no Paraná, que pode ter a ver com esse assunto que nós estamos abordando aqui hoje. E nós gostaríamos de solidarizar com todas as vítimas aí, familiares desse acidente recente e aqui no nosso estado que aconteceu. Então, estamos aí ainda enlutados e queremos fazer de tudo mesmo, trazer informação e ir atrás de todos os recursos materiais, recursos tecnológicos para evitar esse tipo de acidente. Então, obrigado demais pela sua participação aqui conosco. E é assim, todo episódio desse podcast chamado Emergência é assim, trazendo gente competente, com informação. E aí fica então, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, ative lá as notificações, curta tudo o que a gente está colocando lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, participe com a gente, manda lá solicitação de palestras, de assuntos que quer ser abordado aqui, talvez indicação até de entrevistados. Se comunique com a gente gosta demais de escutar o que vocês falam. E o dia de hoje é resultado disso. Vocês pediram, nós trouxemos aqui um especialista nessa parte de prevenção de incêndios com poeiras combustíveis, né? Então trouxemos aqui o Robson e o André para falar um pouco sobre esse assunto. E é isso aí. Toda terça... querem falar? Eu quero mostrar o André? Queria dar os devidos créditos ao André, que estava aqui no back, aqui nos suportando. Olha lá, ó. Beleza, André? Prazer. É isso aí, então, pessoal, precisar de algum suporte aqui na área do Sul, pode contar comigo, com o Robson aqui, os contatos vão estar aí indicados aí abaixo. Legal, obrigado. Apareceu lá, pessoal. Ficou famoso também, André. Valeu, pessoal. Então é assim, todo episódio, um novo assunto abordado aí com profissionais de excelência. É isso que a gente busca aqui nesse podcast. Vem, continua caminhando com a gente aí, é sempre muito
interessante, muito... realmente é fantástico trazer informação, Robson. Eu estou até hoje emocionado mais do que o normal, porque a gente está trazendo coisas assim, relevantes, pode mudar a vida de pessoas, pode salvar vidas, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui todo episódio. É assim, te vejo no próximo Chamada de Emergência.